Segue falando sobre a temporada de balanços, porque a construtora Moura Dubeux apresentou um lucro recorde no primeiro trimestre, patamar de R$ 155.503.000, dado mais que dobrou, a 120,9%. Maior resultado já registrado pela companhia em um único trimestre. Enquanto isso, o EBITDA ajustado da companhia totalizou R$ 168.412.000, uma alta de 89%. Você vê esses números na sua tela. E para a gente detalhar esses números, a gente conversa agora com o CEO da Moura Dubeux, o Diego Vilar. Diego, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com a sua audiência nesse programa. O prazer é todo nosso. Diego, queria perguntar exatamente sobre esse patamar de um lucro que chegou a R$ 156 milhões, crescimento de 121%, maior resultado trimestral da história da companhia. O que aconteceu? A Selic, pelo que eu sei, ainda está bastante elevada. Vitor, é fruto de um trabalho que a gente vem desenvolvendo, toda a empresa, desde a sua abertura de capital, onde a gente cresceu, isso foi em 2020, de lá para cá, um pouco mais de 40% ano a ano, tá? Então, um crescimento vertiginoso, de fato, e aí pelo próprio evento da forma de contabilização das empresas do mercado imobiliário, através do POC, naturalmente a gente vai agregando a nossa receita conforme as obras vão avançando. Como a performance de vendas da companhia, ano após ano, vem superando as marcas, né, recorde atrás de recordes dentro do mercado imobiliário, é natural que a receita cresça. Uma característica da cultura da empresa é ser espartano, ter um controle rígido dos seus custos e despesas. A gente vem ganhando uma melhoria significativa operacional, refletindo nos indicadores financeiros. E aí, o lucro líquido recorde para um trimestre no ano, mirando a companhia no novo patamar desde o início do ano passado, figurando ali entre as três maiores do seu segmento, que é o médio e alto padrão na Bolsa de Valores, e a gente fica bastante orgulhoso, mostra a força do Nordeste, né, o quanto o mercado imobiliário da nossa região tem capacidade de compra de produtos e o bom momento, apesar dos juros altos que o mercado imobiliário vem vivendo nos últimos 5 anos. Fruto do crescimento do país, né? A gente não pode ignorar que isso vem acontecendo e especificamente na nossa região, a gente não tem uma grande concorrência em escala, né? A Moura, aliás, é a única incorporadora atuando simultaneamente em 7 estados do Nordeste. E aí, 43 anos de história, uma marca forte, uma equipe que se preocupa muito com o produto, naturalmente o resultado acaba tomando importância significativa ao longo do tempo. Diego, que vocês atuam, eu queria entender se há uma sensibilidade menor à taxa de juros do que a gente percebe em alguns outros empreendimentos imobiliários ou alguma outra estratégia, né, que envolva diferentes faixas de renda. Isso porque pergunto exatamente sobre essa participação tão ostensiva de mercado, principalmente na região Nordeste, né, que você falou que você não tem muita concorrência na região, mas eu queria entender exatamente esse aspecto da sensibilidade. Você não tem uma elasticidade tão grande da demanda por novos empreendimentos, novos imóveis, por exemplo? É uma excelente pergunta, Vitor. Imagine o seguinte, o grupo MDNE, que tem a Moura Dubeux, a MUD, a Única, atua desde o segmento de altíssimo luxo ao segmento econômico, com cada uma dessas empresas que são nossas plataformas. As duas extremidades, o altíssimo padrão e o luxo, ele nos últimos 2, 3 anos, ele teve números recordes de lançamento e absorção através das vendas no mercado, basicamente porque a gente vivia uma singularidade no Brasil. Os juros altos, com um crescimento em uma economia forte, que é estranho, né? Paradoxal, mas aconteceu isso e vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, permitiu que as pessoas de maiores rendas ganhassem tivessem receita do seu próprio negócio acima da média de outros anos e a aplicação das suas poupanças nunca foi tão bem rentabilizado, apesar dos juros altos, né, com a condição macroeconômica atual. E aí isso gerou uma demanda reprimida, as pessoas dessa classe social demoram a trocar imóvel, como o lançamento de imóveis nesse segmento não vinha acontecendo de forma constante no Brasil, gerou uma demanda reprimida, e aí essa combinação foi gasolina
no fogo, né? Então gerou uma chama muito mais alta e aí performa dessa forma. Na outra ponta, né, nunca também houve um investimento tão alto no programa Minha Casa Minha Vida. Lembrando agora, recentemente, ampliou a faixa até R$ 600 mil, né? Então a gente vai ali escalando tanto na taxa de juros conforme a gente vai tendo um crescimento de renda, conforme o teto foi migrando. Então você pega, por exemplo, faixa 3 agora, vai para um teto de R$ 400 mil. Então essas duas extremidades impulsionadas por motivos diferentes. Óbvio que a taxa de juros tira o enquadramento de renda de muitas pessoas, de muitas famílias na compra do imóvel. Porém, o que motiva muitas vezes a comprar o imóvel é a perspectiva positiva, né, da renda familiar e da sua condição de crescimento e empregabilidade. Vejamos só. Tanto agora quanto num passado, há 10, 12, 15 anos atrás, o Brasil batia recordes de vendas de imóveis, apesar dos 2 dígitos da taxa de juros. Mas logo ali, quando veio a pandemia, e essa experiência, esse laboratório foi muito interessante para poder comprovar isso, quando a taxa de juros caiu a quase 2% ao ano, a compra de imóvel nunca foi tão baixa, porque as pessoas tinham medo, né, de ter emprego, tinham medo de se continuar vivas, né, se as condições de mundo não ia ter uma alteração significativa, então ninguém comprava imóvel. As pessoas se mantinham inertes, apesar da taxa de juros estimular isso. Então, não é necessariamente a condição da taxa de juros que leva a pessoa a tomar a decisão de compra de imóvel. Imagine a seguinte situação: a taxa de juros no Brasil, por um efeito qualquer, fosse reduzido no curtíssimo prazo a 5% ao ano, mas nós estivéssemos vivendo uma recessão significativa onde todo mundo tivesse medo se existiria a continuidade da sua renda 6 meses, 12 meses depois. A venda de imóvel ia cair, mesmo sob uma condição de redução de taxa de juros. Então, posto isso, o que eu resumo é: precisamos ter sempre a confiança na economia e a prosperidade, o crescimento. Isso estimula o imóvel. Todo o restante são pontos, avenidas que estimulam ainda mais, sendo que uma das principais avenidas dessa é os juros. É impensável, né, o país crescer a juros tão alto, né? Não é tão esperado, não é normal isso acontecer. A gente viveu essa singularidade, a gente viveu essa estranheza que eu há pouco chamei de paradoxal. Diego, eu queria perguntar sobre o VGV de vocês, o VGV dos lançamentos triplicando na comparação anual. Eu queria entender se foi uma concentração de lançamentos, né, num período curto, e queria entender exatamente quais as perspectivas, se a gente parar para pensar a médio e longo prazo. Perfeito, Vitor. A gente tem guiado o mercado a entender que a Moura do B é uma empresa que vai se estabilizar em volta de 5 bilhões de VGV líquido ao ano. Se você olhar os últimos 12 meses, com esse número agora do primeiro TRI, a gente já alcançou esse patamar. Esse é o número que a gente tem procurado buscar ao máximo a eficiência operacional e financeira, não por demanda da nossa região, tá? A gente até poderia ir além disso, mas a gente acredita que é o melhor equilíbrio entre estrutura de capital e capacidade produtiva. Essas são as duas âncoras que vão estabilizar a companhia nesse novo patamar. Lembrando que quando a gente abriu o capital, o patamar era menor do que 1 bilhão, foi crescendo ano após ano. Entendendo esse novo tamanho, esse novo corpo que a gente passou a administrar e a gente focando em esse crescimento ter que gerar eficiência, tá? Não é interessante crescer e ter perda de eficiência, é irracional fazer isso. E aí, quando a gente olha a estrutura de capital, sua empresa de baixíssima alavancagem, pagadora de dividendos recorrente e, ao mesmo tempo, capaz de produzir os nossos empreendimentos imobiliários com assertividade de custo, assertividade de prazo e principalmente de qualidade percebida pelo cliente, a gente entende que nessa condição de Brasil, de juros e de oferta de mão de obra, produtividade, esse é o tamanho correto que a gente tem que estabilizar até que as condições macroeconômicas se alterem para que a gente possa repensar em outro tamanho. Conversei com Diego Vilar, CEO da Moura do B. Diego, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso, forte abraço.